Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, mais uma vez estamos iniciando Memórias Médicas Piauienses. Esse programa que vem pela Rádio FM Universitária 96.7, que você pode assistir toda terça-feira às 10h30 da manhã e com reprise às 10 da noite. Também estamos disponibilizando essas entrevistas pelo Spotify e YouTube. É verdade que conversamos sobre os médicos, sobre as suas vidas, o que fizeram dentro da área da medicina, como uma forma de fazer crescer a historiografia médica em nosso estado, que é grandiosa. E hoje temos a honra de receber um dos mais brilhantes pediatras do estado, com a vida dedicada exclusivamente à prática médica e ao ensino da medicina, em especial da pediatria. Seja muito bem-vindo, Dr. Antônio da Silva Macedo, o Dr. Macedo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. De onde nasce esse jovem? Ele nasce em que cidade? É piauiense? Piauiense de São Raimundo Nonato, Sim. Cidade do sul do estado, muito conhecida depois das descobertas arqueológicas, né? Que fizeram parte da sua infância? Percorria? Não, porque essas descobertas foram depois que eu saí de lá. Uhum. Lá aos 16 anos de idade, né? Para estudar em Brasília, chamado científico. Então foi depois que eu saí de lá que houve as descobertas. Até ninguém nem valorizava, achava que era coisa de índio, né? Nem conhecia. Seu pai era médico, o primeiro médico de São Raimundo Nonato. Meu pai era médico. Isso veio influenciar a sua escolha? Isso teve alguma influência, embora ele ressaltasse com muita frequência que a vida do médico era muito difícil. E a vida do médico responsável era muito difícil. Né? Tem que ser estudioso a vida toda e não era uma vida fácil. E ele exerceu a medicina numa região, vamos dizer, inóspita, distante da capital, né? Quer dizer, com uma certa dificuldade. Creio que o Dr. Raul Macedo enfrentou essa medicina, que talvez isso possa ter impactado e não estimular a ter médico. Sim, sim. Mas o exemplo dele de dedicação, da atenção que tinha com as pessoas, de ajudar os necessitados, isso me influenciou bastante. E ele agia dessa forma. É tanto que ele deixou a família em situação socioeconômica ruim. Ele não tinha essa preocupação em ganhar dinheiro. As pessoas muito pobres, ele não fazia nenhuma, não tinha nenhum interesse financeiro nisso, ele atendia as pessoas, chegava a pagar medicamento na farmácia para que, doutor, mas eu não tenho onde comprar esse médico, como comprar, não tem importância, você compra o medicamento, passava um bilhetinho, o dono da farmácia liberava o medicamento e ao final do mês ele pagava. Pagava o remédio do paciente. Pagava o remédio do paciente. E também não tinha serviço de saúde. Então, ele pegou um quarto da casa dele, né? Indo lá. E, às vezes, quando a pessoa precisava de algum medicamento, na veia, por exemplo, ele treinava uma pessoa, não tinha serviço de saúde lá, e ele colocava essa pessoa lá. Foi um sujeito importante para a construção Viajava a cavalo, vendendo no interior. Nas fazendas, né? Interior, povoados, ele viajava. Você chegou a acompanhá-lo alguma vez numa dessas viagens? Para fazenda? Não, viagem não, ele não levava, gente. Mas acompanhava, assim, atendimento em consultório, observava só, claro, não acompanhava o paciente. Mas lembro muito bem de uma situação inusitada, que o paciente chegou, um paciente jovem, musculoso e tal, e estava com um corte de um machado, né? E eu tive a oportunidade de assistir ali a sutura que ele fez no paciente, né? Do deltoide. Depois é que eu fui saber que era deltoide, mas... E seus estudos, eles estão em São Raimundo? Chegou a fazer o ginásio ainda em São Raimundo? O ginásio em São Leonardo. O primário foi numa escola pública, que tinha lá uma cidade boa, né, na época. E o ginásio do Inocêncio. Que hoje é um forte candidato à beatificação. Se fala nisso, realmente. Né? O ginásio do Inocêncio é homenagem a Dom Inocêncio, que era o bispo da região, bispo da cidade, né? E esse colégio era de uma ordem mercedária espanhola, né? Dom Inocêncio era a figura mais importante, portanto, da prelazia chamada na época. Então, o ginásio foi... Já o secundário foi ainda feito lá em São Raimundo? Não, o secundário foi feito no CIEM, que era o chamado científico da época, que pertencia à Universidade de Brasília. Já em Brasília? Em Brasília, tive que fazer a seleção para entrar,
né? Foi um colégio de tempo integral, mãe dele, Darcy Ribeiro. Algo fantástico. Depois ele veio a reprisar em outras experiências no Rio de Janeiro, como vice-governador, né? Secretário de Educação, de Brizola. Então, a experiência do ensino em tempo integral vem daí, né? As influências de Darcy Ribeiro nesse papel aí foi muito importante. E o que fez ir para Brasília? Teve alguém lhe apoiou? Como foi que nasceu Brasília como referência? Era mais próximo de São Raimundo Nonato? Não era mais próximo, era distante realmente, mas o que me fez ir para Brasília foi a oportunidade, porque meu pai estava sem condições de me colocar para estudar fora, né? Embora tenha sido médico durante 30 anos, né? Mas comentando isso com um amigo, o amigo disse, era compadre, meu padrinho, disse, ele pode ir para Brasília, eu durante o período posso custear os estudos. Só que ele precisa passar na seleção do CIEM, que não é fácil. Né? E eu consegui ser aprovado na seleção, no processo seletivo lá, e fiz portanto científico nesse curso da UNB. Então, em seguida, entra na universidade. Já foi em Brasília mesmo que fez o curso de medicina? Eu fiz o curso na UNB, em Brasília, curso de medicina lá. E também fiz a residência médica em Brasília. Já em pediatria? Pediatria. Por que pediatria? O que fez você pensar em entrar nessa área? No internato da UNB, a minha intenção era ter uma visão geral da medicina, né? E depois fazer clínica médica. Né? Então, nessa avaliação da clínica geral, eu terminei me afeiçoando bastante da pediatria, e o poder de resolução que tinha, o papel do pediatra, a importância social que tinha. E, de uma certa maneira, eu respondia um anseio que eu tive como na graduação, que era da saúde coletiva. Eu tive assim, uma proximidade muito grande com a saúde coletiva. A chamada saúde pública da época. Sim. Eu achei que pediatria eu poderia conciliar clínica com saúde coletiva, com saúde pública. E realmente isso eu pude fazer. Né? Essa pegada da saúde pública estava mais ligada à região de pobreza em que você nasceu, o semiárido do Piauí, ou mais as doenças infecto-contagiosas, aquelas que realmente impactavam sobre a saúde das pessoas? As pessoas impactavam muito, né? Sim. Já visto que no internato, para lembrar um aspecto importante, nós tivemos no Brasil uma epidemia de meningite meningocócica. Eu atendi muitos casos no internato, casos graves, e cheguei a fazer punção lombar quase diariamente durante um período. Eu lembro até que às vezes eu brincava. Quando eu entrei na residência, eu não queria fazer punção lombar. Quando toda residente queria fazer, eu não queria fazer porque eu tinha feito bastante no internato. Né? Então eu tive essa oportunidade. Depois, como pediatra, vi a epidemia de sarampo, coisas muito complicadas, assim, mortes em desnutridos. Né? Então, naquela época, muita desnutrição, até mesmo em Brasília. Né? Foram pequenas epidemias que não chegou até a dimensão de uma Covid, mas, de certo modo, impactou na prática médica, inclusive no nosso estado. Sim. E o pediatra sofria, porque pegava o paciente mais propenso, mais vulnerável. Verdade. Isso, quando é que, então, você volta? Você voltou logo para o Piauí? O que você fez nesse período? Não, voltei logo para o Piauí. Eu queria voltar para o Nordeste. De certa maneira, não queria ficar em Teresina por questões, até ligações mesmo políticas. Eu preferi realmente ir para São Luís. Né? São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Morou lá? Morei lá 3 anos. Sim. Não conhecia São Luís, praticamente, não conhecia, mas ouvia falar em São Luís. Eu tinha uns colegas da residência que era em São Luís, me falavam muito bem. E eu tinha sido aprovado em Brasília para 2 concursos federais, né? Concurso para pediatria geral, e concurso para perito médico. Eu passei nos 2 concursos. E aí eu fiz uma transferência, né? Transferi meus empregos para São Luís. São Luís do Maranhão. Foi dessa forma que fui para São Luís. E aí exerceu a pediatria em São Luís? Exercia a pediatria em São Luís. E uma coisa importante, a residência médica de pediatria, eu tive no início dela. Eu fui o primeiro preceptor, que na época era o coordenador, digamos assim, do serviço de pediatria. Eu fui o primeiro lá na residência médica em São Luís.
da Universidade Federal do Maranhão. Olha só. Mas aí já estava começando a criar raízes no Maranhão. E o que fez vir a Criei Terezinha? raízes, arranjei muitos amigos lá, muitos amigos, né? E também arranjei complicações, porque eu tinha uma postura muito firme nas coisas que eu pensava. E aí, isso criar essas também. Né? O fato é que eu achei que poderia desenvolver minha experiência em meus locais. E aí volta a Terezinha. Aí volto para Teresina. E esse fator eu que venho para fez Teresina, voltar. porque Teresina eu não cheguei a morar aqui. Sim. Saí adolescente, né, de São Leonardo, e voltei depois como pediatra para cá. Para Teresina. Para Teresina. Então, esse período foi o período que existia o Getúlio Vargas, né? Era o local, o palco maior de trabalho. Sim, na universidade, né? Começou a trabalhar com vários pediatras. Na verdade, eu não trabalhei como médico do Hospital Getúlio Vargas. Sim. Porque eu tinha emprego no Ministério da Saúde. Certo. Né? Certo. Eu ingressei como professor de pediatria em 1981. Na UFP, nesse caso. Na UFP. Mas aí conviveu com grandes nomes, né? Doutora Sim. Marê, doutor Noronha Vieira, quem mais conviveu com isso? Noé Fortes, Terezinha Fortes. Teixeira, né? Onezima. Eram todos de uma geração que participou da sua vida nesse primeiro Noé momento. Vieira era o chefe de pediatria. Sim. Ainda hoje atuante. Por sinal, eu tinha um vínculo com a NB indireto, né? Sim. Ele fez o curso de medicina no Rio de Janeiro, e pediatria também lá. Mas quando ele foi colocado no papel de quando da pediatria, para organizar a pediatria, ele teve encontros com Antônio Márcio Lisboa, que foi meu professor de pediatria da NB. Sim. Né? Então, houve a influência do Rio de Janeiro aqui, porque o ex-IPASE, o Estado de Servidores do Rio de Janeiro, teve um papel muito grande na formação de pediatras. Sim. Que foram para Brasília, que vieram para cá, alguns daqui vieram daqui, inclusive do Rio de Janeiro, também participaram aqui na formação, pediatras com a formação do Noé, da Terezinha Fortes. E esse jovem pediatra, já atuando com todo esse grupo, não pensava em prosseguir com o mestrado, o doutorado? Não, houve isso na sua vida? Sim, houve isso na minha vida, inclusive por uma oportunidade de ouro. Sim. Né? Uma oportunidade de vagas para mestrado, para professores de pediatria que estavam aqui não puderam ir, né? Condições familiares e tal, e estava vaga exposta para mim. E eu aceitei o convite de ir para fazer o mestrado em 1982. Onde foi? Na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Então, era uma parceria da Universidade de Ribeirão Preto com a UFP? Ou não? Era... O que houve de vínculos é que alguns professores daqui fizeram uma residência médica lá, como Teixeira, e foi um dos que fez lá, né? E mestrado, Noé Fortes, Terezinha Fortes, fizeram mestrado lá. Antônio Noronha, Pessoa Filho, fez mestrado lá também. Isso abriu caminhos, então. Isso abriu caminho. Isso aceitação faz... boa, porque eles tinham passado muito bem lá, então... Você faz, então, o mestrado lá, estudando o quê? O que é que ele mais apraz dentro da pediatria? Eu fui estudar esvaziamento gástrico em criança, que tinha uma aplicação, de certa maneira, em tratação oral, né? O foco era isso, né? Ver que fundamentos trazia para a tratação oral. Havia a hipótese, por exemplo, de o líquido gelado traria benefício, não? Então, o meu trabalho foi nesse sentido, de avaliar realmente o efeito da temperatura do líquido, né? No esvaziamento gástrico. Em seguida, já entra no doutorado? Não. 2 anos depois, eu fui selecionado para o doutorado na faculdade, né? O meu orientador achou que eu deveria fazer diretamente o doutorado, mas aqui na época não houve aceitação por parte do CCS e exigiu que eu voltasse, ficasse 2 anos e depois retornasse para o doutorado. E assim eu fiz. Muito bem. Mas aí, esse jovem agora já está pleno da sua profissão. Começa a exercer gestão. Foi o diretor do Hospital Infantil. Como é que foi essa experiência em ser diretor do Hospital Infantil? Foi responsabilidade na época. Relutei muito em aceitar o convite. É bom lembrar que
Na época, os diretores dos 5 hospitais de ensino do Estado, da CESAP, tinham como diretores professores da universidade, era uma norma, porque havia parte de um convênio entre a Universidade Federal do Piauí. Havia um convênio deixando claro isso ou era uma tradição já? Havia um convênio deixando claro isso. Deixando claro. Então, Sim. O diretor sempre, o diretor Getúlio Vargas, o diretor do Hospital Infantil era sempre professor da universidade. Olha, os diretores todos foram professores da universidade. Perfeito. O Fortes, Dagoberto, pode citar os do Hospital Getúlio Vargas. Atuação infantil, professores, Maris Borba, Antônio Noronha, Zé Noronha, Santos Rocha, professores que foram diretores gerais. E foi nessa condição que eu fui convidado para ser diretor. 2003. Sim, essa era uma prática usual dentro do sistema, mas logo depois nasce a FACIME, né, a Universidade Estadual, que começou a utilizar o próprio hospital, e houve pequena mudança na escolha desses nomes, né? Ou ainda Sim. Essa prática Não, essa prática foi quebrada, o convênio foi até quebrado de forma unilateral, porque houve formalmente uma quebra do acordo, mas houve um dado momento. Eu nem acredito que seja por causa da FACIME, não, porque houve uma conciliação muito boa, uma harmonia muito boa da FACIME lá dentro da ação infantil. Não havia isso, não. Mas houve realmente uma quebra desse convênio, né? Com a indicação de diretores que não eram mais professores. Doutor Macedo, o senhor presidiu a Sociedade Piauiense de Pediatria. Essa prática associativa, você acha que ela é importante e até os olhos de hoje isso ainda é válido? A experiência de comandar a sociedade, de promover ações e estimular a cultura científica junto aos colegas, isso é válido? Foi bom a sua experiência? Uma experiência boa, muito boa, né? Não só pelo convívio amistoso com os colegas, mas principalmente pelas iniciativas que a Sociedade de Pediatria tomou e continua tomando, né? Em relação a promover iniciativas de atualização médica, de atualização na área de pediatria, de harmonizar interesses dos pediatras do ponto de vista de melhor formação, de crescimento, né? Então, eu considero uma experiência muito rica, muito importante. E o que faz o doutor Macedo gostar da pediatria? Qual é a pediatria que o doutor Macedo gosta? Eu gosto de pediatria geral, né? Geral. Mas o que me faz, na verdade, gostar da pediatria foi, desde a sua escolha, a importância que a criança tem na sociedade, a vulnerabilidade da criança. Enfrentei situações de vulnerabilidade muito grandes, como eu falei um pouco, né? Seja das epidemias que eu pude enfrentar, isso me tornou mais próximo da pediatria. O pediatra é um pai da criança também? Você sente isso? Não? Ou essa responsabilidade é inerente à família? Não creio que ele seja um pai, né? Mas ele é um orientador importante, né? Orienta os pais na educação em parte, no cuidado, né? Em parte, sim. Acho que ser pai é a função do pai mesmo, né? O pediatra não pode absorver essa função. Até porque talvez trouxesse alguma dificuldade nisso aí. Mas o pediatra mantém uma relação de sentimento muito próximo com o paciente, no caso da criança. Que a relação com os pais do pediatra sempre podem ser conflituosas, né? Sim. Porque o pai e a mãe, principalmente, na sua ansiedade de cuidar, principalmente uma primípora, então ela começa a cobrar muito do pediatra. Essa relação ela tem que ser bem construída. Você acredita que isso é importante? Sim, sem dúvida que é importante, né? A boa relação. Aliás, a boa relação com a família é fundamental. Né? Não só na medicina de criança, mas de adulto, mas eu imagino que, no caso da criança, essa relação mais próxima, ela ajuda muito mais. E sem ela, não existe conduta médica acertada, porque ela não é seguida. Perfeito. Né? Quem dá mais trabalho, a criança ou os pais da criança? Depende de cada caso, então? Depende de cada. Em geral, não há dificuldade, não há problema. Desde que haja uma boa relação do pediatra com a família, do pediatra com os pais, não há dificuldade. E a criança tem toda uma situação de manejo especial. O pediatra aprende na sua formação de pediatra e
tem que cultivar e aprimorar durante a sua formação de pediatra, do trabalho de pediatra. Você acha contínuo. Que mensagem você dá? Você acha que ainda deve nascer mais pediatras dentro da faculdade? E que perfil a gente deve esperar desse novo pediatra? Há alguma mudança do tempo da sua formação para agora? Ou o que a gente pode... Tipo, se é um aluno de medicina deseja ser pediatra, o que ele não pode deixar de ter? Eu continuo achando que a pediatria é fundamental. Eu continuo achando, até nessa discussão nova que se faz aí de inteligência artificial, que o pediatra continuar sendo essencial, indispensável, apesar da inteligência artificial. Porque tem coisas que o pediatra faz que jamais a máquina fará, que jamais o computador fará, que jamais a inteligência artificial fará. Então, essa relação de proximidade que o pediatra tem com a criança, né, com os pais, com a mãe, na sua formação, na condução acertada da conduta, isso é essencial. Então, continuo achando que é fundamental, essencial a formação de novos pediatras. Essa é uma visão muito pessoal. Mais valorização do pediatra. Precisa ser mais valorizado. Ok. Isso é uma visão muito pessoal, porque também quando o computador foi criado, nos anos 40, 50, se dizia sempre, ele nunca vai substituir um ser humano. Os computadores atuais e a inteligência artificial começa a decidir até sobre os seres humanos, dando a ideia futurística de que eles podem se revoltar contra os seres humanos, os próprios computadores. Se a essência da prática médica, ao assumir e ao acolher essa tecnologia, vai impactar na sua ação, é o futuro que vai dizer. É bem por aí. Né? Mas que a humanidade, a ética esteja presente, que nem sempre o computador sabe entender o que é isso. Sim. Muito bem, é uma honra enorme aqui estarmos conversando com esse brilhante pediatra da nossa terra, que orgulha a prática da medicina em nosso estado, que aqui expôs toda a sua vida nessa construção que estamos fazendo pela historiografia médica. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu sei o tempo ainda é valioso para você estar aqui conosco. Muitíssimo obrigado. Fique à vontade se quer mandar alguma mensagem mais para algum outro colega ou algum outro futuro médico da medicina. Muito obrigado pelo convite, né? Fiquei muito honrado, né? Satisfeito realmente com o convite. E espero que meu relato aqui tenha trazido alguma contribuição para o seu trabalho. Com certeza, sim. O trabalho de pediatra é um trabalho coletivo, né? Ninguém trabalha sozinho. Todas as situações em que eu vivenciei, quando eu tive mais à frente, né? Nos últimos anos, eu tive uma situação de saúde um pouquinho complicada, mas saí bem. Não, tive um câncer de intestino, né? Mas quando eu tive mais à frente, sempre essa relação com os colegas foi uma coisa muito positiva e demonstrando que o trabalho de pediatra é um trabalho coletivo. E o que a gente vê realmente nas manifestações que tem na Sociedade de Pediatria do Piauí, por exemplo, os colegas que aí participam, né? Exato. Isso traz grande prazer. Extraordinário. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha. Volto a lhe lembrar que às terças-feiras estamos na FM Universitária e também você pode acompanhar essas incríveis entrevistas pelo Instagram, pelo YouTube e também no Spotify. Muito obrigado pela sua audiência. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.